Olá, alô. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo. E eu realmente estou muito assustada com o cenário que nós estamos vivendo. Não só nós no Brasil, mas no mundo inteiro. Algumas pessoas devem me conhecer e devem ter me taxado de esotérica, né? Esotérica. Eu sempre fiz questão de dizer que eu não sou esotérica, não sou. E por que eu fiz questão de dizer? E por que eu apareci? Meus livros arrebentaram, eu fui chamada por tudo quanto é programa de TV e essas coisas, e de repente eu sumi. Por uma simples razão. O engodo. O engodo, a empáfia psicológica que ditos esotéricos impõem às pessoas. Pessoas que estão sofrendo, e começa lá embaixo. Quando alguém procura um esotérico, alguém ligado, e como esotérico eu digo pessoas que são ligadas ao mundo oculto, aquela verdade que só eles sabem e coisas assim. E nisso, por incrível que pareça, a igreja também é esotérica. As igrejas são esotéricas, porque elas detêm um poder do conhecimento oculto. Não é à toa que quando Gutenberg inventa a imprensa, a publicação da Bíblia foi uma coisa extremamente... A publicação da Bíblia traduzida para a linguagem comum, não mais aquela Bíblia que era escondida 7 chaves pela igreja, por Roma, toda em latim, aquela coisa toda, e inacessível ao povo. Não é à toa que essa Bíblia popular, acessível às pessoas, teve uma... foi perseguida. Por quê? Porque a igreja não quis dar, ceder o seu direito de portadora do conhecimento, né? Do conhecimento oculto. E agora, ontem eu sinceramente fiquei em choque quando eu li nos jornais as notícias sobre os abusos do médium João de Deus. Não vou colocar em questão se ele cura, se curou ou não cura. Não vou colocar essa questão. Também não irei colocar em questão as suas perversões internas, que obviamente ele tem. O que eu vou colocar em questão é uma coisa que está me horrorizando. Mulheres denunciaram, mulheres tiveram a coragem de dizer pelo que passaram. Da mesma forma que os processos da Igreja de Roma, que pessoas depois de muitos anos tiveram coragem de revelar o que sofreram. E essas mulheres estão falando, começaram a aparecer, a surgir mais mulheres, e essas mulheres estão falando, e por incrível que pareça, pasmem,
pasmem, a maior parte das pessoas está censurando, não concordando com o que essas mulheres falam, dizendo, passou tanto tempo, aí vai dizer o que foi. Gente, existe uma coisa chamada a tirania da divindade, a tirania do mundo dito sobrenatural. E isso é muito forte, é muito forte. A minha mãe, eu passei por isso, a minha mãe, durante muitos anos, ficou entregue às mãos de médiums, disso, daquilo outro, para resolver um problema que a psiquiatria, a psicanálise resolveria. Naquela época se chamava psicose maníaco-depressiva. E minha mãe deixou rios de dinheiro nas mãos dessas pessoas. E, claro, não dava certo, né? Se fosse hoje, ela diria, não sei o que aconteceu também, não sei. Mas abusada, eu acho que minha mãe não foi, não. Não foi, não. Mas acontece o seguinte, a tirania do transcendental, do sobrenatural, é uma coisa muito forte, muito forte. E eu imagino, eu me coloco na pele dessas mulheres, como ficaram. Primeiro que foram procurar a cura, foram procurar a cura. E de repente essa pessoa abusa de uma mulher e diz, olha, se você falar, se você não fizer o que eu quero, a sua doença vai voltar. Meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? E eu me choco, mas eu quero deixar um alerta aqui para as pessoas que são ingênuas, a ponto de pensar que alguém milagroso, alguém, sabe, saído não sabe-se de onde, essa pessoa vai resolver todos os seus problemas, essa pessoa vai te dar a cura de doenças que a própria medicina não encontra. Eu não estou dizendo que não possa haver a cura, mas essa cura não é dada pelo outro. Essa cura é dada pela pessoa, pela fé que a pessoa joga no outro, no curador, entre aspas. Então, uma amiga minha disse uma coisa, eu acredito em Deus e não acredito nos mensageiros. Mensageiros do mundo lá de cima, ou lá de baixo, ou lá do lado, do mundo invisível, não são muitos, não estou dizendo que não tenha, tem sim. Há muita gente que está em conexão com esses mundos, mas essas pessoas não saem por aí dizendo que estão em conexão com esse mundo. Existe um mundo, sim, um outro mundo, outros mundos, de acordo com Einstein. São os universos paralelos, as dobraduras do tempo. Então, existe sim, existe. Agora, quando vira espetáculo, quando a coisa é foco demais, é muita luz em cima, tanto que ontem eu estava pensando uma coisa,
se errou ao pensar que quando se definiu Deus como a luz e o diabo como as trevas. Não, 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 não. Por incrível que pareça, o diabo tem uma luz uma luz ofuscante que cega em cima dele. O foco, hoje, nos tempos que vivemos, é o foco da mídia. E, aliás, eu gostaria também de dar um toque para a mídia. Por favor, não seja mais tão irresponsável a ponto de colocar em evidência pessoas que provavelmente fariam o que essa pessoa, esse senhor João de Deus, que acho que se o Glauber fosse rico, se Glauber Rocha fosse vivo, ele diria João de Deus ou do diabo. Então, eu acho que vamos dar um refresco para essas mulheres, vamos parar de sentar pau, porque é muito difícil, se já é muito difícil para uma mulher relatar um abuso, um estupro, pouco tempo depois do acontecido, se já é difícil, um estupro, eu vou usar uma palavra, mas nenhum estupro é comum, mas um estupro comum, feito por alguém comum, já é muito difícil. Imaginem uma mulher que é estuprada, porque na verdade um abuso é um estupro. Pelo que eu li dos depoimentos dessas pessoas, ele estuprou mulheres. Imagina você revelar que foi estuprada por alguém que é quase que considerado como filho de Deus, alguém que é assim, ó, com cara lá em cima. É muito difícil. E as pessoas também estão dizendo, mas elas voltaram. Gente, vocês não sabem o que é um mecanismo psicológico. Elas podem ter voltado, sim, algumas parece que voltaram. Por quê? Porque estava em jogo a cura, a dúvida, porque eu me coloco no papel de uma dessas mulheres, e deve ter ficado até uma dúvida. Será que aconteceu mesmo? Será que não foi fantasia minha? Será que, sabe? Isso acontece. E quando está em jogo fé, dúvida, esperança de cura, e cura em todos os sentidos, não só cura física, mas psicológica, a coisa se complica. Então eu gostaria que eu fiz esse vídeo para dizer que eu estou solidária com essas mulheres, como estou solidária com todo aquele que é enganado pelo dito mundo esotérico. E foi por isso que eu saltei fora. Eu nunca comunguei com o engodo e com a tirania esotérica, a tirania. E como eu disse, por esoterismo eu considero toda a gama de conhecimentos ocultos. Um dia o esoterismo foi uma coisa muito interessante, que teve ligado à alquimia, teve ligado à busca de conhecimentos que não eram permitidos. Então, até foi muito importante para a ciência,
para medicina, isso tudo. Só que agora não, agora ele virou um valor de troca, um valor horrível, e as pessoas estão subjugadas a pessoas pervertidas, doentes, mentalmente doentes. Porque quem utiliza dessa luz que jogaram, o foco que jogaram em cima, quem utiliza isso para subjugar o outro é uma pessoa pervertidamente doente. É uma pessoa que merecia estar, se fosse com a antipsiquiatria, acabou a questão das casas, dos hospícios, mas eu acho que uma pessoa dessa deveria estar num hospício. Então, por favor, parem de sentar o pau. Parem de sentar o pau e se coloquem no papel, no lugar dessas mulheres e tentem entender aquilo que a princípio não tem explicação e não há como entender. É só isso. Um beijo. Bye.